Exato. Vamos. Então Então, eu vou vamos lá, colocar o Reinaldo. primeiro caso aqui. Ó, o teu Claudio Cury está entrando aí. Ó. Ah, ótimo. Então, eu vou... Estão vendo aí? Sim, tá dando para ver. Estão vendo aí? Aham. Tá. Isso aqui é República Tcheca. Aqui... Bom, eu vou agilizar isso aqui, porque como esse exercício ele é muito... Tem muitas coisas para a gente discutir, eu vou dar prioridade para eles. Mas então eu vou falar Perfeito. rapidamente sobre esse caso. Gente. É um paciente de 50 anos, com uma hipermetropia, e tem um ceratocone estável, principalmente no olho esquerdo. E uma visão boa no olho direito e uma visão não tão boa no olho esquerdo. E usava lente de contato, até que 6 anos depois ele começou a ter intolerância, ele não quis mais usar lente, começou a desenvolver o neovaso, eu suspendi o uso de lente. Então, olha que interessante, como eu falo com vocês, sempre, gente, antes de tocar no olho do paciente, faça um check-up completo, peça o exame de retina. Aquela baixa de visão no olho que tem um ceratocone mais grave, seria lógico a gente ia considerar, mas eu pensei, puxa vida, ele tinha 0,8 com o mesmo grau, agora está com 0,5, pedi um exame de retina e ele tinha uma obstrução de ramo da veia central da retina. Então, vai vendo. Então, ele foi desenvolvendo uma catarata com 58 anos, bom, até que ele começou a ter uma visão já bem pior. E aquilo que eu faço sempre, quando eu tenho um ceratocone que eu acredito que vá comprometer a qualidade da visão no pós-operatório da catarata, primeiro eu coloco um anel, regularizo essa córnea, aqui está um anel que foi colocado, apenas um segmento, e depois vocês observam que houve uma melhora da visão dele. Olha aqui para você, chegou até 0,8, mostrando que a retina, até que apesar da obstrução de ramo, mostrando já uma melhor regularidade aqui, mas a catarata evoluiu e a visão piorou. Então ele teve que fazer então a cirurgia de catarata. Então, aqui lembrando, o OCT estava normal no olho direito, uma sequela de obstrução de ramo. Então foi feita uma biometria óptica, como de rotina, e foi feita então a cirurgia de catarata, e esse paciente, após a cirurgia, ele ficou com 0,7 de visão, com plano com -1. Aqui a gente vê a topografia bem mais regular, e posteriormente foi feita a FACO no olho direito, que a FACO no olho direito tinha uma córnea bastante regular. Então, é apenas um caso, eu tenho inúmeros casos, aqui mostrando o paciente, aqui mostrando aquele segmento de anel inferior, está aqui o segmento de anel. Então, sempre a gente deve procurar para restabelecer uma boa visão. Se o paciente tem um ceratocone e você acredita que esse ceratocone vai trazer problema, é melhor você tratar esse ceratocone primeiro, porque esses pacientes geralmente vão ter resistência ao uso de lente de contato rígida. E é muito frustrante, às vezes, o paciente ter uma visão ruim depois da cirurgia de catarata, ele sempre fica atribuindo aquilo à cirurgia. Então, lembrando que, se a córnea estiver mais regular, é possível até a gente colocar uma lente tórica, né? E é possível também que esse paciente não tenha necessidade de lente de contato após a cirurgia de catarata. Então, considerem paciente com catarata e ceratocone. Se esse ceratocone puder comprometer a visão, considere colocar o anel primeiro. Depois você vai facilitar, inclusive, a qualidade de visão desse paciente. O Cláudio já está aí? Quem mais está aí? O Cláudio já está aí e o doutor Lucas ainda não entrou, mas vamos em frente. Mas quer partir para o exercício aqui? Podemos. Então tá. Então vamos lá. O que é que eu trouxe aqui?
Como existe muita controvérsia nesses procedimentos combinados, eu acho que a aula ficou clara da Carolina, então eu vou trazer para vocês uma série de conceitos que foram discutidos no Congresso de Ceratocone e nós vamos ouvir a opinião de 3 preceptores, do Arnaldo, do Cláudio Cury, e depois a minha. Eu vou colocar aqui se eu concordo com aquela consideração, se eu não concordo, se eu concordo ou não concordo, e não tenho experiência, ou se é a minha experiência. Ficou claro? Eu posso concordar, mesmo não tendo experiência, posso não concordar baseado em literatura, e quando é o que eu faço, eu coloco, então, esse é minha experiência. Cláudio, tá claro? Tá. Então tá bom. Então vamos começar com você, Arnaldo. Depois a gente passa para o Cláudio, depois a minha conclusão, que não necessariamente vai coincidir com a de vocês, e também não significa que eu esteja certo. Baseado nos meus conhecimentos, é o que eu tenho para hoje em relação a esses casos controversos, de procedimentos combinados. Vamos falar primeiro de anel com crosslink. O que você acha, Arnaldo? Tratamento simultâneo? Ontem nós até comentamos a respeito disso. Realmente não faz sentido nenhum você associar crosslinking a anel, até porque o objetivo do tratamento é completamente diferente. Como a gente já deixou bastante claro ontem, o objetivo do crosslink é você melhorar a bioelasticidade da córnea naquele paciente jovem, adolescente ou criança que tem um cone em evolução, porém ainda apresenta uma qualidade de visão, uma acuidade visual satisfatória. Já o anel corneano, o objetivo é completamente diferente, é estabilizar a ectasia, além de melhorar as aberrações na córnea do paciente e, com isso, melhorar a qualidade de visão, ou seja, com a diminuição Perfeito. tanto do Então astigmatismo quanto você... miopia. Perfeito. Ou seja, não faz sentido nenhum você associar duas técnicas em que os objetivos são completamente diferentes um do outro. Então você não concorda? Não concordo. Tratamento simultâneo de anel com crosslink não faz sentido nenhum. Perfeito. Cláudio, o que você me diz a respeito? Bom, Boa noite, né, a todos antes. boa noite. Bom, por princípio, né, ou para princípio, não concordo e não faria. Acho que são procedimentos distintos, tá, às vezes complementares, né, ou suplementares, salvo alguma situação excepcional, como um paciente especial, por exemplo, com o objetivo de diminuir tempo ou aplicação anestésica, né? Um paciente com Down, por exemplo, algo que seja realmente efetivo e eficaz nesse sentido. Ou seja, exceção. A regra, toda regra tem exceção, seria não simultâneo. Ok. Então, qual que é a minha opinião a respeito? Tratamento simultâneo, né? Além de tudo isso que vocês falaram, gente, a gente pode ter uma hipercorreção, porque nós vamos aplanar pelo anel e temos um aplanamento também com o crosslink, que é muito comum. Então, eu não concordo e digo a vocês que eu não tenho experiência porque eu não faço. Arnaldo, 1 ano depois, se necessário, você faria crosslink? Com certeza. Na realidade, um dos objetivos do crosslink é naquela situação que é uma exceção, como o Cláudio já comentou, de você eventualmente ter uma evolução da ectasia mesmo após o implante de anel. Aí, certamente, o crosslink estaria bem indicado. E aí o Ferrara concorda exatamente comigo. O Ferrara também só indica crosslink naquele paciente que, por algum motivo, o anel não estabilizou a córnea dele. Perfeito. Cláudio? O paciente é um paciente aleatório ou é esse do caso anterior?
Não, pode ser um paciente aleatório ou um paciente do caso anterior. Aí tem que se considerar. Aplicaria, assim, se necessário, se possível, né? E Um se, ano e se, depois. e se benéfico. Tá. Então, vamos ver o que eu considero o correto. Eu concordo plenamente. O anel, gente, na maioria absoluta dos casos, ele estabiliza o cone. Agora, tem um grupo de pacientes que são aquelas crianças que têm realmente uma biomecânica muito mais, a córnea muito com um elástico, um colágeno muito mais elástico. Então, em crianças, realmente, o percentual de estabilidade de um cone em progressão é muito menor do que em adulto. E também aqueles pacientes que coçam muito o olho, apesar do anel, muitas vezes depois que você põe um anel, você para de coçar o olho. Mas aqueles coçadores crônicos dos olhos, também pode ser necessário o crosslink para estabilizar a doença. O Lucas chegou aí, não? Ainda não, Reinaldo. Tá, quando chegar, você põe ele na roda. Então, Perfeito. agora eu gostaria também que os fellows participassem tirando dúvidas. Eu queria perguntar uma coisa. Diga lá. Boa noite a todos, né? Boa Primeiro, noite. vocês acham que fica mais difícil documentar uma progressão, avaliar uma progressão na topografia depois do implante de anel? Que às vezes eu tenho a impressão que a topografia começa a variar um pouquinho, não ficar um negócio mais meio constante. Ó, você tem vários critérios para avaliar a evolução. Não é só o K máximo. A gente tem que olhar o K máximo, sim, olhar o cilindro, olhar a visão. O paciente, gente, tem a percepção que está piorando. E, lógico, você vai fazer uma nova refração, que a refração pode mudar, né? E nesses casos, quando eu tenho dúvida se está tendo progressão, eu repito a topografia algum tempo depois, um mês, alguma coisa assim, para me ter certeza que aquilo não é uma variação do exame. Porque quando você faz uma topografia, você tira um retrato da córnea dos anéis. E aquela distância entre os anéis vai gerar esse mapa pelo software do topógrafo. Muitas vezes, quando você tira uma foto um pouco mais inclinada, o paciente com a cabeça um pouco mais virada, vai ver uma foto diferente da primeira, o paciente às vezes não fixou direito, e dá uma topografia com uma grande alteração que você sugere que seja uma evolução. Na verdade, é apenas um erro de realização do exame. Então, eu tenho muito cuidado em avaliar a progressão olhando pela topografia. Eu sempre repito, e eu tenho que ter uma progressão consistente, com piora da visão, né? Além dos índices topográficos também. Então, você tem que fundamentar bem, porque o crosslink nós já vimos que não é isento de complicações. Agora, se está progredindo, e essa dúvida, ela não ocorre só depois do anel, ela ocorre também antes do anel. Muitas vezes o paciente tem um lá, vai de 47 para 49, quando você faz a topografia no próximo contorno, está 47 de novo. Isso porque houve um erro de realização, porque o paciente não colaborou, muitas vezes não fixou direito, então dá essas variações. Então, tem um critério, numa topografia só com alteração do K máximo, não significa evolução. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma observação, complementando o que o Lucas perguntou. Uhum. Veja bem, e o seu xará, Lucas, é um defensor ardoroso do próprio médico fazer, o Lucas Pires, né? Ele é defensor do próprio médico fazer o exame. Ou seja, nem sempre isso é possível. Talvez você tenha técnicos que façam para você, confiáveis, que já estão trabalhando nisso há muito tempo e que você tenha segurança. Mas teve dúvida, é bom que você saiba mexer no equipamento, que você saiba posicionar o paciente, que você avalie se ele está com olho seco, pingue o colírio, ou faça um tratamento. Não é só pingar o colírio na hora. Porque tem gente que já tem lugares que é de praxe já pingar o colírio. Não é ruim, mas tratamento de olho seco não é em 5 minutos. Então, às vezes, tem outras coisas que a gente tem que avaliar. Hoje mesmo nós tivemos um caso
Se tiver oportunidade, né, Carolina, a gente pode mencioná-lo aqui ao longo da apresentação. Mas Perfeito. é importante você saber fazer o exame e é mais importante você saber fazer melhor do que o seu técnico, porque senão não tem sentido, concorda? Mas é um Perfeito. complemento à resposta, tá, Lucas? Gente, você sabe um erro dos mais primários que se faz em topografia? É você não posicionar a cabeça do paciente na altura correta. Todo topógrafo tem um sulco naquela haste onde tem a testeira, tem um sulco ali que é para você alinhar os olhos. Os olhos têm que estar alinhados com aqueles dois sulcos. Se o paciente tiver com a cabeça inclinada, um dos dois olhos não serão alinhados. Se ele tiver mais para cima ou mais para baixo, você vai capturar uma imagem diferente. Só isso aí já dá uma diferença significativa nas imagens, tá bom? E teve dúvida? Quem faz para mim é uma técnica que está comigo há 25 anos. E ela realmente é uma pessoa extremamente zelosa e cuidadosa. E ela já sabe os artefatos que podem ocorrer e ela mesmo já repete a topografia antes de levar para mim. Ela já conhece todos os artefatos, pode ressecamento, olho seco, o paciente piscou, o paciente não está fixando direito, uma série de erros na hora de fazer a topografia que vai dar resultados diferentes. Alguém quer fazer alguma pergunta? Podemos passar? Desculpa, pois não. Não, aquelas meninas, por exemplo, da Ocular Laser, elas são muito boas, muito Sim, boas. E eu muito tenho bons. certeza que, não vou falar de nós aqui, porque nós somos excelentes e estamos aqui fazendo o curso de cirurgia refrativa e etc. Mas tem muito médico que opera ali que não deve saber identificar um erro, Com certeza, você não tem a dúvida né? Então, disso. é só isso, é só uma complementação. Ok. Alguém quer fazer mais uma consideração? Vamos para frente. Então, vamos lá. O Delcio Bonfante tem essa colocação. Paciente abaixo de 22 anos, paquimetria muito fina, coçador de olho, ele indica paciente crosslink em todos os casos de anel intrastromal. Ou seja, ele faz o anel e já faz o crosslink. O que você acha, Cláudio? Eu sou contra, a não ser que ele tenha feito um estudo e que ele me mostre que o estudo foi bem feito. Então, eu sou contra. Ok. E você, Arnaldo? Reinaldo, não faz sentido você fazer crosslink de rotina em todos os pacientes de anel tristromal no pós-operatório, até porque a maioria dos coçadores de olhos, após o implante de anel e o tratamento da atopia, ele simplesmente vai parar de coçar o olho. Por algum mecanismo aí que a gente ainda está investigando, a maioria dos pacientes, após o implante, eles realmente, não sei se é uma melhora do filme lacrimal, da superfície ocular, mas a maioria deles, muitas vezes, param realmente de friccionar os olhos. Então, eu não vejo muito sentido em você já assumir que o paciente vai continuar coçando os olhos após o procedimento de implante de anel e já indicar de rotina para todo mundo. Eu não concordo com isso, não. Perfeito. Alguém aí, algum dos fellows, concorda com o Delcio Bonfante nesse quesito? Bom, eu também não concordo. Veja bem, gente, a minoria dos ceratocones evolui. E após o anel, a maioria dos ceratocones deixa de evoluir. Então, não faz sentido eu partir do princípio, pelo paciente ser jovem, eu já fazer o crosslink. Lembrando ainda mais que, córneas muito finas, o risco do crosslink é maior, mesmo usando uma riboflavina hiposmolar. Então, eu não vejo sentido de expor o paciente a um risco se eu não tenho a certeza que esse ceratocone vai evoluir. Eu vou acompanhar esse paciente e, se for o caso, como nós vimos anteriormente, a gente faz o crosslink, mas aí por uma necessidade real. Ele diz que, após o anel com crosslink, 2 anos depois, nenhum paciente dele progrediu. E quando ele fez só o anel, 6% de progressão do cone, teve 6% de progressão do cone.
Ele não citou qual que é a amostra que ele fez, não citou o número de casos, a idade, o grau de ceratocone. Então, quer dizer, é muito difícil você extrapolar um dado assim como uma verdade científica. Hoje o Gustavo me mandou uma afirmação da, da, da editora do British Medical Journal, falando aquilo que eu comentei ontem. Isso é coisa muito atual, gente. Ela dizendo que, infelizmente, não se pode confiar mais nos trabalhos científicos. Tamanha quantidade de fraude que está existindo. Olha que coisa triste, hein? Por interesses da indústria farmacêutica, querendo distorcer resultados para colocar os seus produtos no mercado, etc, etc. Bom, então, tá aí a justificativa dele. Eu não considero isso aí medicina baseada em evidência. Então, eu não tenho experiência para falar, porque eu não faço simultaneamente. Alguém quer Doutor, comentar alguma coisa aí sobre esse caso, sobre essa situação? eu quero. Acho que eu estou falando Pois não. demais hoje, hein? Ótimo. É, veja bem, o dado dele, esse dado aí é dele, certo? Sim. Então eu tenho 94% de tratamentos desnecessários. Se só 6% com o anel isolado progrediram, eu tratei 94% sem necessidade. Poderia ter tratado só 6% com o crosslink. Eu não entendi como é que fez esse trabalho. Ele citou isso lá. Deve ter sido E, trabalhos isolados, porque tem que ser é, isolado, né? uhum, Agora, o cara, ele não está aqui para se defender, é um pecado que eu estou cometendo, mas a gente tem que analisar as coisas direito. Nós somos médicos bem formados, bem educados, em escolas desde o começo da nossa vida, boas. Quero crer. Então, com certeza. gente, eu vou fazer um trabalho ou dois trabalhos e vou publicar isso? Sinceramente, eu não teria coragem de falar um negócio desse. Eu estou dizendo que eu estou fazendo 94% de tratamento desnecessário. É, Olha o dado e pensa. o que ele quis dizer, na verdade, Cláudio, é que ele fazendo o tratamento em todo mundo, ele evitou a progressão em 94% dos olhos. Aqueles que ele, apenas segundo ele, 6% progrediram apesar do anel e do crosslink. Ele considera que se ele não tivesse feito em todo mundo, esse número de percentual de progressão seria maior. Mas, de toda forma, eu não tenho experiência e eu não faço esse tratamento combinado anel e crosslink pelos motivos que nós já falamos aqui. O Volensky é uma autoridade em ceratocone, né? Tem uma quantidade enorme de trabalhos publicados sobre crosslink. Ele fala que ele usa a riboflavina. Olha para você ver. Depois do Theo Seiler falar o seguinte, ó, não inventem, não mudem nosso protocolo de Dresden. Aí o Volensky, que é um dos que mais produziram trabalhos sobre riboflavina, fala que ele usa riboflavina no túnel estromal e posteriormente coloca o anel. Segundo ele, teria um efeito mais homogêneo. O que é que você acha disso aí, Arnaldo? Reinaldo, eu não concordo com isso, e é interessante o Molensac citar isso. Eu não sei se você lembra, quando ele esteve aqui em Ouro Preto, na época que Uhum. a gente estava se iniciando em crosslink, o Molensac era contra o uso de lente terapêutica, você lembra isso? Não sei se você está lembrado. E eu O paciente perguntei é para tão ele, bom que o paciente tem que sentir dor. Ele falou uma coisa assim. exato, ele não usava lente terapia. Eu levantei a mão e perguntei por que não. Ele achava que a lente terapêutica, a chance do paciente ter uma infecção com lente era muito maior, então ele preferia não usar lente. Ou seja, o paciente, você imagina, se o paciente pós-crosslink ele já sofre bastante até a córnea reptilizar, imagina sem lente nenhuma, né? Mas eu não concordo com isso, não. Tá. E Quer dizer, você, não Cláudio? concordo é porque não Ah, pois faço, não. né? Não tenho experiência.
Mas Tá, a minha impressão é que isso realmente não faz sentido do ponto de vista científico. perfeito. Cláudio? Eu vou falar a única coisa positiva que eu estou vendo disso aí. Pelo menos ele coloca o anel depois. Porque nós já vimos ontem que o anel tem proteção ultravioleta, né? Perfeito. Agora, gente, eu sou pouco científico, mas é o bom senso. Você tem uma córnea doente, você vai tratar só um círculo, só um anel com o crosslink? E o resto Não, da córnea, que não, ele continua considera, doente? o Cláudio, ele considera que quando você coloca riboflavina no túnel, como você está abaixo da membrana de Bowman, a riboflavina vai se difundir pelo estroma mais facilmente do que através da membrana de Bowman. Esse é o argumento dele, entendeu? Supondo que não é isso mesmo, e que ele vai esperar acontecer o soaking, né, o encharcamento da córnea toda Uhum. para aplicar o crosslinking, ok. Simplesmente ele fez a mesma coisa que nós fazemos desepitelizando de uma outra maneira. É. Ele Detalhe, acredita que dessa forma ele teria mais difusão da riboflavina do que através da membrana de Bowman quando você faz através tirando o epitélio. é, eu, Só eu, que a gente tem que lembrar que a radiação ultravioleta, quando combina com a riboflavina, dependendo da quantidade que vai passar, isso pode ser tóxico para o endotélio. Os trabalhos que foram feitos sobre a segurança do procedimento, feitos pelo Theo Seiler, não levaram em consideração essa técnica, levaram em consideração o sol que a partir da membrana basal, que pode ser uma barreira, mas essa barreira impôs uma condição de segurança quando atingido aquele nível de 3 milijoules lá por 15 segundos, 30 segundos. Então, ele fez algo que o, o Theo Seiler falou para a gente não fazer. Então, você também é, é contra, o Arnaldo? eu sou contra e vou mais além. Nós somos eu sou da época que o negócio eu estudava e acompanhava muita gente que ia fazer, né? É, a gente aguardava o soaking da córnea até você ver fluoresceína, riboflavina, desculpa, na câmara anterior. É, Aí eu tive certeza que todo o estroma estava embebido e protegido, porque a riboflavina ela tem as funções de fazer a polimerização depois, durante hidratar a córnea, terceiro, proteger o endotélio, de cima para baixo, não de dentro para fora. Então, era isso que a gente aprendeu, era esse que é o é. protocolo. Uhum. Então, posso dar uma sugestão muito mais interessante para ele. Hum. Põe numa lente escleral, que aí você não tem que ficar pingando, mas continua colocando o paciente em decúbito, mesmo com a lente escleral. Porque senão você tem um nível, uma deposição não homogênea, heterogênea, por conta de gravidade. O problema é que quanto mais você inventa, mais variáveis você cria que podem comprometer a segurança do procedimento e aí a eficácia. Então, eu sou muito resistente à mudança daquilo que foi feito com ciência. Eu não gosto de ficar fazendo experiência em animalia nobile. Eu acho que quando você se dispõe a fazer uma experiência, você tem que submeter esse trabalho seu a um comitê de ética em pesquisa. É assim que funciona. Você não pode falar, eu faço assim e dá certo. Não, isso não é ciência, isso não é medicina baseada em evidência. Então, vamos ver o que eu acho Reinaldo, a ainda respeito. tem um detalhe Tem não? importantíssimo aí, que é o seguinte: se você seguir essa técnica aí do Bolensac, você tem que ter um laser de centro segundo para realizar crosslinking também, ou seja, além de você ter que adquirir um equipamento de crosslinking, você tem que ter um laser também para poder confeccionar o túnel estromal para que você possa injetar se você for fazer só o crosslink não associado ao anel,
você teria que fazer um túnel para poder fazer só um crosslink, entendeu? Então, É, a, me- é um encarecimento de tecnologia totalmente desnecessário. a menos que ele fizesse com a espátula, com o delaminador mecânico, né? E Aí também o que é improvável, né, Renan? Isso não me sei. parece uma tecnologia, uma técnica encomendada por um fabricante de laser de femtosegundo, né? Bom, então vamos ver o que eu acho a respeito. Eu não concordo e também não tenho experiência, porque eu nunca vou fazer um negócio desse. Olha essa afirmação, isso é da professora Márcia Guimarães, que é uma professora de histologia e é também uma oftalmologista. Ela diz o seguinte, que realmente a permeabilidade à riboflavina é maior sem a balma. Então, isso que ele está fazendo faria sentido se a difusão fosse regular. Só que a doutora Márcia lembra que as células, os ceratócitos, eles têm, entre essas fibras, eles têm as tight junctions, que são aqueles chamados desmossomos, que ligam essas fibras para impor resistência à córnea. E se existem essas áreas que não há difusão, essas áreas são áreas para haver uma menor resistência elétrica entre potenciais elétricos entre as células, mas há uma maior resistência à difusão de fluidos. Então, como existe uma diferença de tight junctions em diferentes camadas da córnea, ela acha que, pelo contrário, quando você faz pelo túnel, pode ser que você tenha até uma difusão mais irregular. Então, ela sugere cautela ao fazer isso. Ela foi muito elegante. Ela não quis dizer que contraindicava, ela sugeriu cautela. Então, eu já conhecia essa informação da doutora Márcia há muito tempo, então eu não concordo, não faço e não tenho experiência, obviamente. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Então, vamos para frente. O Cosco Seven, acho que é grego, deve ser grego também. É grego, Arnaldo? Com certeza. O nome desse, né? Você O sabe que crosslink é um... eu acho que Foi ele não. é egípcio, É? mas não vou pôr minha mão no fogo, não. Tá O bom. turco também, né? Ou turco, é dali. Tá certo. Depois a gente olha lá no Google. O crosslink aumenta o efeito de reduzir a ceratometria após o implante. O que vocês acham sobre isso? Cláudio? Eu acredito. Você tem um efeito somatório. Em torno de 2 dioptrias do anel e também 2 dioptrias do crosslinking. Eu imagino que não vão ser as mesmas 2 dioptrias, mas sim acredito nesse efeito do aplanamento. Correto. Arnaldo, o que você acha? Não, sem dúvida. Quando você coloca um segmento de anel, você vai aplanar naturalmente, você vai acrescentar tecido na periferia da córnea e naturalmente que você vai aplanar a córnea. Quanto mais espesso o anel, quanto menor a zona óptica, maior o aplanamento. E sem dúvida que se você acrescentar o crosslinking a essa técnica, a tendência é aplanar mais. Mas eu tenho um detalhe que é o seguinte: nem todo aplanamento é desejável. Nós já tivemos, quando nós fizemos aqueles primeiros casos de crosslink, nós tivemos pacientes que, surpreendentemente, tiveram aplanamento de 6 a 8 dioptrias após o crosslink. Então, Que é uma nem sempre tragédia, um né? aplanamento da córnea é desejável. Em alguns casos, ele é altamente Perfeito. indesejável e pode levar a uma hipermetropização importante do nosso paciente. Perfeito. Inclusive, gente, como o Arnaldo falou, é um defeito indesejável. Porque, às vezes, você não tem controle sobre isso. Você vê a córnea aplanando e não tem controle. Felizmente, é comum um aplanamento leve, aí de 1 a 2 dioptrias, mas esse aplanamento progressivo, ele não é tão comum. Então, o que eu acho? Eu não tenho experiência, porque eu não faço anel com crosslink. Mas o crosslink, ele reduz a ceratometria, mesmo isoladamente,
Isso eu concordo e já vi isso, eu tenho experiência sobre isso. Então, eu concordo que se você fizer crosslink com anel, você corre o risco de uma hipercorreção indesejável. Então, eu acho que é mais um motivo para você não fazer simultaneamente. É isso que o Arnaldo falou, que o Cláudio também falou. Eu acho que é perigoso. Você tem um resultado absolutamente improvável. O anel já tem uma técnica imprecisa. O crosslink, a gente não sabe o quanto que vai aplanar, então você junta duas variáveis imprecisas, a imprecisão tende a ser maior. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso aí? Vamos para frente. Doutor Reinaldo e Pois Arnaldo, não? o doutor Arnaldo estava certo, o Efecan é turco, Ah, ótimo. Então, o de turco. Então, Istambul. o nosso turco, então, lá, que um abraço para ele. Aqui, vamos deixar os meninos opinarem primeiro do que a gente? Hã? Judiar dos meninos aí, os meninos não, dos nossos formandos, praticamente, falarem primeiro do que a gente? Ué, pode também, podemos. É Vamos lá, então. o que você aprendeu nesse ano? É. Não, é porque isso aí, como é um assunto polêmico que nós começamos a ver essa semana, eu não sei até que ponto que eles vão ter, se bem que tiveram uma aula, né? Então vamos lá. Tiveram uma aula ontem, uma aula, por sinal, muito boa da Carolina. Então vamos lá. Quem que vai ser o primeiro? Vamos de forma bem objetiva, porque nós temos muitas questões a discutir aqui. Então vamos lá. Você Vamos vai convidar aqui o Dr. selecionando para mim. Lucas Reis. Dr. Então vamos Lucas, lá. pode ser o primeiro. Ó. Boa noite, Ah, pessoal. olha aqui, a Edna, o Lucas, fala o seguinte: cones mais avançados, ela faz o anel, 3 meses depois ela faz o crosslink, ou seja, ela não faz simultaneamente. O que você acha disso? É, não, não sei se tem que ser uma verdade absoluta, não discordo não, mas eu acho que dá para ir avaliando também, se tiver mantendo uma estabilidade, poderia não fazer o crosslink. Ô, Lucas, vamos ser mais objetivo na resposta. Ela fala o seguinte: o cone mais avançado, ela põe anel. Depois de 3 meses, ela faz o crosslink. O que você acha disso? Sim ou não? Não, Ok. Arnaldo, Na realidade, eu acho que ela está certa em avaliar o paciente com 90 dias. Mas isso não quer dizer que necessariamente ela vai precisar fazer o crosslink em todos. Se ela está fazendo de Arnaldo, rotina em todo mundo, eu não concordo. Se ela está vamos. avaliando e fazendo, Ela não está naqueles avaliando. casos, Olha o que está escrito. faz de Isso ela rotina. disse. Eu anotei, gente, eu fiquei esse congresso igual um escriba, anotando tudo que o povo falava. Exatamente porque eu estava com a ideia de fazer uma aula, o melhor do congresso, e essa aula, eu dei essa aula muitas vezes em muitos serviços aí. Então, ela falava o seguinte: Ela não, eu estava faço cone, faço um anel com cone avançado, 3 meses depois eu faço o crosslink. em todo Ponto. mundo. Não concordo. Tá. E você, Cláudio? Também, não concordo. Claro que não, gente. Se o paciente tem uma chance de ficar estável com o cone, com o anel, para que fazer o crosslink? 3 meses é muito pouco tempo para você avaliar a progressão do cone. Se durante 3 meses o anel está ainda, nem fez seu efeito total. Então, quer dizer, umas coisas assim que. Então, sou contra, então todo mundo foi contra. Cones mais iniciais, anel. Quem que vai agora falar se está certo ou errado? Vamos convidar aqui a doutora Ana Maria para comentar esse caso. Boa Cones noite, mais. pessoal. Então vamos lá. Então, eu acho assim, cone mais inicial, você tem que avaliar a acuidade visual do paciente e a qualidade visual também, sabe? Não vou colocar um anel de cara. Se o paciente está com uma acuidade visual boa com os óculos, eu não vou submetê-lo a uma cirurgia. Então, eu acho que nesse caso tem que avaliar pelo menos isso, assim, no paciente, sabe? Cone A, E, inicial. brinca... a brincadeira aqui é sim ou não. Então, não vou colocar anel de cara em todo mundo, cone inicial, não. Ok. Cláudio,
Também não. Arnaldo? Também não. Gente, é claro que não, gente. Um cone inicial, você trata alergia, você os receita um óculos, você orienta o paciente a não coçar o olho, a grande maioria desses cones não vão evoluir. Ela vai pôr no anel, às vezes o paciente tem uma ótima visão, você pode, inclusive, provocar uma iatrogenia nesse paciente. Vamos lá. Um ano, a Edna Modinha de novo. Um ano depois, se necessário, faz o crosslink. No nosso caso, avaliou aquele cone inicial, não colocou o anel e um ano depois faz uma avaliação, se necessário, faz o crosslink. Quem vai falar agora? Vamos convidar a doutora Victória para comentar isso. O que você acha, Caso. Vitória? Sim, se necessário, crosslink, sim. Arnaldo? Também. Um ano já é uma época adequada para você avaliar se realmente está tendo progressão ou não. Concordo. Cláudio? Sim. Perfeito. Então, acho que a gente está começando, gente, a falar a mesma linguagem, coisas que são muito controvertidas. Você observe, ao nosso conhecimento, muitas coisas que experts falam, nós não temos que acreditar. PRK mais crosslink simultâneo retarda a cicatrização em 50% e leva a RAISE em 75%. Quem vai falar sobre isso aí? Doutora Maria Carolina. O que você acha, Carolina? Olha, baseado no que eu vi ontem nos trabalhos, eu acho que eu não vi a complicação e não vi sobre porcentagens, mas acho que não. Vamos lá. E o A RAISE? internet caiu aqui. Eu acho que também não. Não sei, nunca vi, na verdade, não sei. Tá. Cláudio? Não. Arnaldo? Não. Bom, também não concordo, gente. E outra coisa, eu não concordo porque não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Eu nunca. E agora, o sentido eu não tenho experiência. Por quê? Eu não faço o RK com crosslink. Tá? Isso aí não é uma afirmação que você lê nos trabalhos. Então, por isso que eu não concordo. O Wolensack disse que o uso da mitomicina após PRK mais crosslink não está estabelecido. A gente sabe da importância da mitomicina após o PRK, mas o Wolensack diz que o uso da mitomicina, quando você associa o crosslink ao PRK, não está estabelecido. Quando você fala não está estabelecido, você não sabe da eficiência e da segurança. Quem vai responder para nós? Pode ser aí, doutora. Espera aí, deixa eu ver nossa lista aqui. Vamos voltar aqui para a doutora Ana Maria. Oi, então, no PRK eu acho que tá bem estabelecido, sim, o uso da mitomicina no PRK, né? Mas é PRK mais crosslink. Crosslink. Eu acho que sim. Não está estabelecido. Arnaldo? Eu acho Na que está. realidade, o protocolo de Atenas, ele nem está, não existe nenhuma concordância da sociedade que prativa sobre a eficácia e a segurança do protocolo de Atenas. Então, se o próprio protocolo não está, a sua segurança não está bem estabelecida, obviamente o uso da mitomicina também não está. O próprio protocolo já não existe nenhuma concordância com relação a ele. Uhum. Cláudio? Concordo com a afirmação. Veja bem, quando eu falo, eu não concordo, gente, aqui não é com essa afirmação. Eu não concordo Em porque fazer. em fazer. Eu não tenho experiência. Então, eu sou contra. Tá? Eu não concordo em fazer PRK com crosslink, apesar de eu nunca ter feito o protocolo de Atenas, que o Arnaldo lembrou bem. Onde você tira até 50 micra
para regularizar a córnea. Esse é o objetivo do protocolo de Atenas, para você poder possibilitar o paciente usar uma lente gelatinosa. Essa é o objetivo do protocolo de Atenas. Não é fazer correção da ametropia associada ao ceratocone, mas de você regularizar a córnea, tirando até 50 micra, ou seja, você vai tirar ali até 3 dioptrias, talvez 3 dioptrias de um astigmatismo e tudo. Essa é a defesa de quem defende o protocolo de Atenas, que é o uso do PRK com crosslink. O Theo Seiler fala que até 30 micra é seguro, mas ele questiona. Agora, ele fala que acima de 60, quer dizer, olha a diferença. 10 micra, gente, é uma célula e meia. Será que isso faz alguma diferença? Quer dizer, até 30 é seguro. Acima, mas o protocolo de Atenas fala até 50. Maior que 60 haverá ectasia. O PRK mais crônico, no mesmo tempo, é menos previsível, podendo induzir hipermetropia, já que você pode ter um aplanamento excessivo pelo crosslink. Sugere o crosslink e depois de estabilizado a córnea, você fazer um PRK até 40 micras. Ou seja, ele não faz o protocolo de Atenas. Ele faz o crosslink e tira até 40 micras depois no PRK para regularizar a córnea. Quem está de acordo com isso aí? Eu não. Reinaldo, na realidade, é interessante esse comportamento do Theo Seiler, porque durante esses últimos 15 anos o Theo Seiler ele era totalmente contra o protocolo de Atenas, tá? E à medida que o tempo ia passando, não sei por influência política da sociedade, o protocolo de Atenas foi sendo empurrado goela abaixo da comunidade científica. Então, um procedimento que era totalmente off-label, ele já começou a ter uma certa tolerância ao longo dos anos, tá? E, na realidade, o Theo Seiler, quando ele falou isso aí, eu acho que ele estava, de uma certa maneira, até sendo pressionado a não falar mal do crosslink, do protocolo de Atenas. Então, na realidade, eu não vejo sentido nenhum em se fazer PRK, ou seja, afinar uma córnea que já está afinada e que já tem uma ectasia. Então, eu não. Apesar dessa conduta do Theo Seiler ser mais conservadora do que do próprio protocolo de Atenas, eu também não concordo com ela, não. Perfeito. Qual fellow agora que vai apresentar, vai falar a respeito? O Lucas. Lucas, vamos lá. Eu acho que eu penso igual o Dr. Arnaldo. Acho que não faz sentido você fazer um PK, sendo que você já está considerando que vai precisar fazer um crosslink antes ou depois. Então, não vejo sentido também, não. Ok. Cláudio? Isso aí, para mim, faz sentido. Você faria, Mas, então? sim, aí você tem que... É 40 micra. Sei. Bom, tudo bem. Eu não concordo. Eu sou de acordo com isso que o Arnaldo falou. Eu acho que uma córnea doente, que já está afinada na região do cone, eu vou tirar mais na espessura dessa córnea, eu não acho que isso aí seja razoável. Até porque isso não está aprovado. Isso não é uma conduta considerada segura. Ela é feita off-label. Cada um fala lá do seu jeito. Uns fazem o PRK junto com o crosslink, outro faz igual o Theo Seiler, o crosslink depois o PRK. Então, como eu não gosto de tratar córneas doentes, eu acho que o Excimer Laser ele veio para corrigir a metropia de córneas saudáveis. Mas como eu nunca fiz PRK e crosslink, e eu acho pouco provável que eu venha fazer, então eu também não tenho experiência. Lembrar também que quando você faz o crosslink, a gente não sabe até quanto do estroma, o estroma anterior da córnea é o mais resistente. Quando você faz o PRK, você tira da córnea aquela onde tem mais resistência biomecânica. Você faz o crosslink e depois faz um polimento com PRK, eu não sei até que ponto que esse crosslink vai trazer tanta segurança.
mesmo corrigindo 40 micras. Lembrar que, mas 40 micras é muito pouco. Para uma córnea que está em torno de 500 micras, gente, tira o epitélio a 450, é 10% da córnea, não é tão pouco assim para uma córnea que já é doente. Então, eu não concordo, mas não tenho experiência. Vamos para frente. Reinaldo, ainda tem um detalhe aqui importantíssimo, que é o seguinte: quando a gente realiza o crosslinking, o fenômeno de apoptose das células, apesar de você melhorar a bioelasticidade da córnea, você promove também um afinamento dessa córnea. Ou seja, o crosslink ele afina uma córnea que já está fina. Então, se é temerário você fazer um PRK numa córnea fina, uma córnea que foi afinada com mais intensidade pelo crosslink, do ponto de vista de sensatez, isso realmente não faz sentido nenhum. E, na realidade, assim, uma córnea muito aberrada, você remover 40 micra da córnea, você não vai corrigir praticamente nada da metropia que precisaria ser corrigida e você vai enfraquecer e vulnerabilizar mais essa córnea. Mas aí tem duas coisas, Arnaldo, que a gente deve considerar. Primeiro, que quando você faz o crosslink, você, mesmo que você tenha um afinamento da córnea, você tem uma córnea com maior resistência. E a gente sabe que o que faz a ectasia não é a espessura. Tanto que a espessura, hoje, não é considerado um fator. Quando ela é espessa, não significa que ela seja segura. E nem quando ela é fina, significa que ela não seja insegura. A córnea depende, a estabilidade da córnea, depois da cirurgia, depende muito mais da biomecânica do que da espessura. E outra coisa, o fato de tirar 40 micras, você pode sim, pelo menos numa fase inicial, regularizar essa córnea, já que o objetivo não é corrigir a metropia. O objetivo é você fazer um tratamento topoguiado, aí no caso ali é PRK topoguiado, onde você vai tirar mais da córnea onde existe maior irregularidade. É o objetivo de fazer uma regularização da superfície, permitindo você uma melhor visão e, às vezes, até usando uma lente de contato gelatinosa. Esse é o que se defendem aqueles que fazem o protocolo de Atenas ou o que fazem o Teocela, né? Muito bem, vamos Essa para é a frente. promessa, né? Não quer dizer que nesse é aquilo que a gente. Se você for observar os resultados do protocolo de Atenas, os resultados são sensacionais. Praticamente 100% de eficácia, Pelo menos a 100% de curto melhora prazo, da né? qualidade de visão, né? A curto prazo. Incidência de complicação, de MELT, é 0%. Então, eu, pessoalmente, eu considero todas essas estatísticas bastante exageradas. O Theo Sailer, realmente, ele e o Volensac, tudo deles é 2020. Eles não têm. Eu não sei o tamanho do 2020 deles lá na Grécia. Talvez seja maior do que o nosso. Vamos lá, vamos para frente. O Sérgio Agora, Whitcomb. lembrando que quem faz, Reinaldo, Ah, só lembrando que quem faz protocolo de Atenas não é o Theo Sailer, é o Canelópolis. Certo? O pai da criança é o Canelópolis, é, não é o Theo Sailer. Pelo ele é contrário, o Theo cientista, né? Sailer Ele sempre foi contra. Agora, nesses últimos anos, ele estava se mostrando bem mais flexível com relação ao é, protocolo de Atenas. Uma coisa é. que sempre me surpreendeu muito, né? Ô, gente, aqui vocês veem que eu estou dizendo que eu concordo ou não concordo com a técnica. Eu não estou questionando nenhum colega. Eu estou colocando a afirmação deles e nós estamos discutindo condutas e não pessoas. São todos profissionais de alta qualidade. Não fossem, não seriam chamados para palestrar num congresso mundial de ceratocone. Então vamos lá. O Sérgio Whitcomb questionou por que não fazer PRK e 3 meses depois fazer o crosslink ao invés de fazer o protocolo de Atenas. O que vocês acham? O que você acha? Qual fellow vai falar para nós aí? Vamos convidar aqui a doutora Maria Carolina novamente. Eu acho que não faz sentido, não. Tanto quanto não acho que faz sentido fazer simultâneo. Acho que não muda muito. Perfeito. Não concordo. Arnaldo? Não faz sentido nenhum essa afirmação pelo seguinte: você faz PRK numa córnea que já está ectásica, a chance de você descompensar ela é muito maior. E ainda vai esperar 3 meses para fazer o crosslink. Então, realmente, do ponto de vista de bioelasticidade da córnea, não faz sentido nenhum essa afirmação aí do Sérgio.
Lembrando que ele faz um espaço de 3 meses porque a possibilidade de raise, principalmente, é muito grande. Você fazer, o PRK já tem uma probabilidade de raise. Quando você aplica o crosslink, essa probabilidade de raise é muito maior. Então, ele considera 3 meses para evitar o raise, tá? Cláudio, o que você acha? Também sou desfavorável a essa conduta. Ok, eu também não concordo, e como eu não faço, eu não tenho experiência. Não faz sentido Não. também para mim. Eu acho que eu só faria um crosslink, primeiro que eu não faria PRK em ceratocone, mas vamos que eu tenha dado um diagnóstico errado. Fiz uma córnea que tinha ceratocone. Eu ia esperar ver se essa córnea tinha ectasia, se ela estava ectasiando. Ou se eu tivesse depois o diagnóstico de ectasia, eu não sei se eu esperaria 3 meses também, não. Mas o melhor mesmo é não fazer, não tirar tecido numa córnea doente. O Renato Ambrosio, ele é adepto do protocolo de Atenas. E ele fala o seguinte, que eu não estou tirando o grau, eu estou modelando a córnea em caso de cone frustro e ele faz. Se der problema, ele associa o anel e ainda usa hipotensores oculares. E aí, que é o Fellow que vai falar. Doutora Ana Maria, novamente. Então, mas eu não concordo. No caso, ele fala de fazer o PRK no cone frustro, né? Eu não concordo. Ok. Cláudio, o que você acha? Também não concordo e não submeteria, e não me arriscaria a submeter meu paciente a ter que usar hipotensor para o resto da vida. E você, Arnaldo? Crosslink em cone frustro que não está evoluindo e tem qualidade de visão satisfatória, nem tem indicação de crosslink, quanto mais PRK. Ok. Então, gente, e a questão do hipotensor? Alguém aqui usa hipotensor? Faz algum sentido usar hipotensor em ceratocone frustro? Ou mesmo ceratocone? Alguém poderia justificar essa conduta do Renato Ambrosio? Bom, veja bem. Nós sabemos que a incidência de ceratocone em países situados a grandes altitudes, Bolívia, né, a cidade de La Paz, 3.000 e tantos metros, essas cidades, né, Peru, são cidades onde a incidência de ceratocone é muito mais alta. E qual que é a justificativa, qual que é a explicação? Como você tem uma menor pressão atmosférica, a pressão intraocular predomina, fazendo com que haja, então, uma força mecânica para fora, fazendo com que a córnea, então, desenvolva ectasia. A justificativa do hipotensor seria, então, contrabalançar a pressão atmosférica com uma menor pressão intraocular, diminuindo a possibilidade de progressão do ceratocone, naqueles casos, evidente, ceratocones muito incipientes, pacientes mais jovens, que têm probabilidade de evoluir. Se vocês tivessem, vamos dizer que vocês acreditem no hipotensor, se vocês tivessem que usar um hipotensor, qual hipotensor vocês usariam nesses pacientes? Eu pensei nisso aqui agora, então, quem responderia? Vocês usariam um análogo da prostaglandina? Vocês usariam um beta-bloqueador? Vocês usariam um alfa-agonista? O que vocês usariam? Eu acho que aí ele está falando de diminuir a produção de buracoso, né? Então deve estar pensando num beta-block. Você usaria, então, um timolol? Exatamente. Tá. Alguém usaria alguma outra droga? A brimonidina, por exemplo? Ou
um charlatão, uma coisa desse tipo aí? Vai gerar mais irritação para o olho, né? Um paciente com cólica, você prescrever brimonidina. Lembrar que é o seguinte, seja por diminuição de tumor aquoso, seja por aumento de drenagem uveoscleral, o efeito sobre a pressão será o mesmo. Ou seja, o objetivo é abaixar a pressão. Não interessa qual o mecanismo. Mas considerando o custo, considerando que a brimonidina provoca muita alergia e esses pacientes frequentemente são alérgicos, a alergia vai aumentar o risco de liberação aí de histamina, levando que esses pacientes aumente o coçar dos olhos, talvez não seja a melhor indicação se usar uma droga tão alergênica quanto a brimonidina. Lembrando que os análises de prostaglandinas, vocês inflamam o olho. Então, também pode levar a um olho mais congestionado, com aumento do risco de prurido. Então, fica aí os beta-bloqueadores. Alguém falou aí usar um timolol. Eu não usaria timolol. Qual a razão de não usar o timolol? Coração, você tá falando? Não, por que eu não usaria o timolol? Usaria Então, por outro hipotensor. efeito cardiovascular? Exato. Não é efeito cardiovascular. O timolol, gente, é um beta-1 bloqueador. Então, e beta-2 bloqueador. Ele não é seletivo. Quando ele é beta-2 bloqueador, ele tem probabilidade de fazer um broncoespasmo. E esses pacientes já são pacientes com muitas vezes alergias respiratórias e que podem desencadear crises de bronquite, etc. Então, é muito importante não você usar um beta-bloqueador seletivo. No caso, não o timolol, mas o betaxolol, que é o beta-1 bloqueador. Se tiver que usar em paciente que tem doença respiratória, use um beta-1 seletivo, que é o betaxolol. Bom, só ter uma... Bom, vamos lá. Vamos para frente. Então, eu também não concordo em fazer PRK em córnea doente, mas também não tenho experiência, porque eu nunca fiz. O Sandro Coscarelli fala o seguinte, anel pós-transplante. Ele usa anel de Ferrara com zona ótica pequena. Quem vai defender ou contraindicar isso aí? Qual felo, Arnaldo? Pode ser, doutor Lucas, novamente. O que você acha, Lucas? Você usaria? Zona óptica pequena é menor do que 5 milímetros? Quando você fala zona ótica pequena, você tem anel de 6 e de 5. 5, então, né? Seria de 5. Quanto menor o arco, a zona ótica do anel, maior o efeito. Mas mais alto também, né? Eu concordo. Eu acho que é possível. Eu acho que pode ser feito, sim. Tá. Cláudio, o que você acha de colocar anel pós-transplante? Eu acho que é uma alternativa muito viável, muito importante. Tem que ser anel de zona ótica pequena. Lembra de onde que vai estar o seu transplante. Você não quer nada perto lá da zona de transição doador-receptor. A gente já falou, acho que sobre isso. É difícil colocar manual, viu? Eu já coloquei para vocês uma vez que eu fui fazer um anel numa paciente que eu tinha feito um transplante, uma colega minha de turma. E esse botão saiu da minha mão. Ele soltou, ficou pendurado, ficou como um flap. Perdeu câmara, felizmente eu estava lá na clínica, levei ela para o bloco cirúrgico e reestruturei todo aquele botão de novo. E felizmente ficou bem. Mas eu hoje, em hipótese alguma, eu faria um anel manual. Mas todos estão de acordo, então, com o anel pós-transplante para corrigir altas ametropias ou astigmatismos altos, astigmatismos irregulares? O que vocês acham? Reinaldo, Todo mundo de acordo? Pois não? Anel pós-transplante é um procedimento de altíssimo risco. Ou seja, tanto com fento segundo quanto manual, a chance de você ter uma deiscência é enorme. Então, nós temos que pensar muito bem, avaliar o risco que o paciente pode estar correndo
porque essa complicação que você teve aí, ela não é rara, não. Ela pode acontecer com bastante frequência. Agora, levando em consideração que transplante penetrante, normalmente, você vai atuar ali na zona ótica de 7, 7,5, você colocar um anel de 6, muitas vezes você corre o risco desse anel ficar na interface. Então, realmente, o melhor é não colocar anel, mas se for colocar, tem que ser na zona ótica de 5 mesmo. Então, você é Zona a ótica de favor ou 6, contra, Arnaldo? eu sou contra. Mas se eu tivesse que colocar, eu ia preferir um anel de 5 ao invés de um anel de 6. Certo. Então, mais alguém quer fazer algum comentário? É o que eu faço. E tenho muitos casos, quando a partir do momento que eu comecei a fazer com Fento segundo, eu não tive mais nenhum problema com deiscência. Agora, uma coisa que é importante é o seguinte, é você não ficar forçando o anel. E a zona ótica tem que ser pequena para você estar longe da interface doador-receptor. Você fazendo com Fento segundo, há eu hidrato bem a córnea, eu tenho uma coisa que eu faço também, às vezes eu injeto o ringer no túnel para deslizar melhor o anel e dessa forma eu não encontro muita resistência. Se eu tiver alguma resistência, porque houve uma trave que o fento não dissecou adequadamente, eu entro com a espátula e rompo aquela resistência e coloco o anel e não tenho, com fento eu nunca tive problema. Então, é realmente uma boa alternativa para a correção de ametropia pós-transplante. Muito melhor do que a correção com o Excimer Laser. Se der tempo, eu vou mostrar para vocês um paciente, também aluno meu, médico, que eu fiz um transplante, depois eu fiz um LASIK, esse paciente ficou hemétrope, e depois de alguns anos, esse paciente estava com a mesma metropia e com baita astigmatismo depois do LASIK. Ou seja, eu parei de fazer Excimer em cima de... Bom, vamos continuar a pergunta, né? Quem vai responder isso aqui agora? Anel pós-transplante é melhor que LASIK? Conversei demais aqui, né? Alguém? Arnaldo, quem vai falar aí? Pode ser, doutora Vitória. Só uma pergunta, anel pós-transplante é melhor que LASIK? Certo ou Anel, errado? Você concorda ou não? concordo, anel é bem melhor. Sim, então você faria um anel pós-transplante quando você tivesse uma metropia que justificasse o uso do anel? Sim, eu tentaria primeiro, acho que sim, o anel, para não desestabilizar essa forma de fazer LASIK, eu com certeza eu Perfeito. optaria primeiro pelo anel. Uhum. Arnaldo, o que você acha? Concordo. O anel pós-transplante, a chance... Na realidade é o seguinte, uma córnea que foi transplantada, ela nunca vai estar estável, ela vai estar sempre evoluindo. Eu já até Correto. comentei com vocês que quando a gente comprou o nosso primeiro laser lá, e eu fazia na época, eu fazia muito transplante penetrante na Santa Casa. E os meus transplantes, muitas vezes, eu ficava lá com astigmatismo de 4, 5 dioptrias, com miopia residual. E na época eu considerei que de repente o laser poderia me ajudar nisso. Então eu comecei a fazer todo o paciente de transplante, eu esperava um ano e fazia um PRK em cima. E eu tinha um raise gigantesco, porque na época nem existia mitomicina C. Então eu parei de fazer PRK em cima de transplante justamente por causa do Reis, que realmente era preocupante. O anel, ele não tem esse problema do Reis, mas é aquilo que eu falei, quando você faz anel pós-transplante, o resultado é imprevisível. Mesmo com o Fento segundo, a pressão de aplanamento que o Fento segundo promove no transplante pode causar uma deiscência. Eu acho, Arnaldo, E que... lembrar também um outro detalhe importante, que lá no Ocular Laser, a gente não tem material, não tem porta-agulha, não tem mononálise D0 para eventualmente ter que fazer uma sutura lá. Então, é uma situação realmente crítica. Mas, Arnaldo, eu acho que o perigo é quando você faz uma força de pressão e contra-pressão. Quando você faz uma força de
rotação entre a córnea doadora e a córnea receptora. Ali você pode realmente abrir aquela incisão, aquela linha de cicatrização. Mas quando você faz o aplanamento, mesmo sendo um aplanamento importante, ele é feito de forma homogênea, tanto na área doadora quanto na área receptora. Eu não vejo isso aí como um problema de deiscência. Você tem razão, é o seguinte: se você fizer um anel e você encontrar uma resistência e você ficar forçando, aí você está fazendo aquela pressão e contra-pressão nessa linha de cicatrização, aí você pode correr o risco de uma deiscência. Então, Reinaldo, agora tem um detalhe que a gente tem que lembrar o seguinte: a própria manobra de valsar o paciente, se ele estiver ansioso, tiver lá uma apneia lá e um síndrome do pânico, só o aumento da pressão venosa central já pode desencadear uma deiscência dessas suturas, sabe? Então, é um procedimento que você eventualmente pode melhorar a qualidade de visão do paciente, mas realmente é um procedimento que não está isento de complicações graves. É isso que eu estou querendo dizer. bom, ok. Cláudio, você tem alguma coisa a dizer a respeito? Não, eu acho que o anel é melhor, mas com ressalva, com cuidado. O anel é melhor. Eu faço, gente, e já fiz muito anel pós-transplante. Eu não tenho essas complicações, eu não tenho essa preocupação em relação à abertura. Com manual, eu já tive esse problema, mas com fenta eu nunca tive. Então, se tiver uma alta metropia com muito cilindro pós-transplante, bom, isso é outra situação. O Sandro fala também o seguinte: quando você tem uma alta metropia com muito cilindro pós-transplante, ele faz um flap e depois um flap com anel e espera estabilizar. Depois que estabiliza, ele levanta o flap e faz o excimer laser. Ou seja, ele faz um LASIK para complementar aquilo que o anel não corrigiu. O que vocês acham dessa conduta? Algum fellow quer comentar? Vocês entenderam, gente? Ele faz o flap e, ao invés de ele colocar o anel através do epitélio, ele já faz a incisão no estroma. Ele mede ali, perioperatória, a incisão, a espessura no estroma, e ele mede lá 75% daquela espessura, implanta o anel e rebate o flap novamente. Depois ele vê o resultado refrativo. Se o resultado não ficou bom, ele levanta o flap e aplica o laser naquela área interna do anel. O que vocês acham disso? Alguém faria isso? Eu acho que não. Qual o benefício de fazer o flap? Não entendi assim, qual ganho ele teria de fazer o flap? Não, de você fazer um enhancement após o anel, vamos dizer que você não corrigiu muito a miopia, não corrigiu muito o astigmatismo. Você depois faz a aplicação na área central da córnea após levantar o flap. Depois rebate o flap de novo, o anel continua lá. Porque depois de fazer o anel, tem como a gente confeccionar um flap? Se não Não, tiver você vai fazer o flap antes. Não, mas supondo que a gente só fez o anel no transplante, aí a gente consegue confeccionar. Não é isso não. Ele faz Não, primeiro o flap. Faz o flap, rebateu o flap, ele vai implantar o anel. Implantou o anel, ele rebate o flap e aguarda. Depois de algum tempo, ele vê se aquela metropia for significativa, ele aplica, levanta o flap e faz um laser, ou seja, ele faz um LASIK depois de já ter feito o flap previamente. Não, eu entendi que é isso. Eu estou querendo entender também por que fazer o flap. Porque se for possível colocar um anel e posteriormente, depois de um anel no transplante, a gente confeccionar um flap e fazer o excimer laser, eu não vejo por que colocar um anel fazendo um flap, entendeu? Mas a questão é o seguinte: você tem que pensar que o anel ele vai tornar essa córnea, ele vai tirar aquela curvatura da córnea. Para você aplanar a córnea com o microcerátomo na presença do anel,
há uma possibilidade de você ter um problema com esse flap. Então, eu não me sentiria confortável de fazer um flap em cima do anel. Se tivesse que fazer um flap, eu faria primeiro o flap, depois implantaria o anel. Entendi. Certo? Fernando, Oi. eu vou fazer um comentário aqui. O Ferrara, quando ele começou a trabalhar com anel, não sei se você se lembra disso, mas Lembro. a proposta inicial do Paulo ele fazia um flap com mixer átomo, colocava o segmento de anel e depois fechava. Ele achava que se ele colocasse o anel na córnea, mesmo debaixo de um flap, o resultado em termos de aplanamento da córnea seria bom. Essa técnica foi abandonada pelo Paulo justamente porque não dava um resultado bom, não conseguia. Você fazer um flap em uma córnea equitásica é complicado. E o efeito era mínimo. Foi por isso que ele começou a fazer o túnel, porque essa técnica do mixerato realmente não funcionou. Agora, do ponto de vista de lógica, esse raciocínio do Santos tem uma certa lógica, porque não tem jeito de você confeccionar um flap em cima de um anel. Mesmo que você faça um flap muito fino, a chance de você ter uma intercorrência ali é muito grande. É de Então, do ponto de travar o vista microcerato, né? exato, do ponto de vista teórico, faz algum sentido. Eu não vejo muito sentido em você fazer um flap numa córnea transplantada, porque é uma córnea, ou seja, aquela córnea, ela tem uma ectasia. Então, você fazer flap em córnea ectásica, o resultado pode ser imprevisível. O que você acha, Cláudio? Jamais. É, Ou é só quem tiver o nome Sandro Coscarelli que pode fazer isso. então vamos lá. Eu não concordo, embora nunca tenha feito, por vários motivos. Você tem que colocar um anel numa zona ótica pequena. Então, veja bem, se você tem um anel numa zona ótica de 5, você tem que fazer uma ablação com uma zona ótica de 4. Uma zona ótica muito pequena, você não corrige o astigmatismo, que é o grande problema pós-transplante. Então, eu não vejo assim ganho. Eu acho que eu tenho mais risco de complicações do que de benefício. Se eu tiver uma metropia muito alta, eu prefiro fazer uma lente de contato do que uma lente gelatinosa. O paciente usa muito bem. Agora, se for um astigmatismo alto, com uma zona ótica de 4, você não vai corrigir nada, vai ter regressão de tudo que você fizer. O astigmatismo você tem que trabalhar com uma grande zona ótica. Por isso que você tem que fazer aquela desepitelização em como se fosse uma elipse, né? Que chama aquela figura geométrica. É uma bola de futebol americano. Né? Você tem que ir até mais quase perto do limbo. Então, eu acho que isso aí é engenhoso e tudo, mas eu não me sinto confortável de fazer isso, não. Isso Vamos mostra lá. muita habilidade, né? Mas eu acho que faria muito mais sentido um PRK depois do anel, que é o que está sendo feito com HM. Pois é, mas o problema, se você fizer um PRK ali, você vai ter um baita de um laser, você tem uma área muito pequena para fazer a aplicação do laser. E se Sim, você fizer o laser em cima do anel, você vai ter um laser absurdo. Então, eu acho que os riscos de complicação suplantam os benefícios. sim. Tá? Bom, o Sérgio Crítico, ele disse isso aqui, ó, o risco de raise no PRK pós-transplante é alto. Olha o que nós acabamos de falar agora. Qual o Felo que vai falar para nós aí? Vamos convidar aqui novamente a doutora Ana Maria. Eu só não concordo aí com o Sérgio quando ele fala que o risco é alto. O risco não é alto, não. O risco é altíssimo. Então, vamos lá, Ana. Não, eu também acho que é Hã? risco alto. Então, você não faria. Não. Cláudio, você faria? A princípio, não, não faria. Arnaldo? Não faria, não, porque eu já fiz. Não, eu não faria atualmente. Já fiz muito no passado. E realmente, PRK
pós-transplante penetrante, com mitomicina, sem mitomicina C é uma tragédia. E com mitomicina C também a chance de você ter um RAIS importante realmente é alta. Se der tempo, eu vou mostrar para vocês casos de pós-transplante. É uma tragédia. Eu concordo plenamente com o Sérgio, não faço, e já fiz também, como o Arnaldo. Lá atrás eu fiz alguns PRK sobre pós-transplante, é uma tragédia. O resultado, quando não dá RAIS, que é muito frequente, dá RAIS, mas quando não dá, há uma regressão de efeito ao longo do tempo. O resultado, ele não dura mais do que alguns poucos meses. O Paulo Ferrara fala que em caso de astigmatismo pós-transplante penetrante, colocar anel e não excimer. Quem vai discutir isso aí? Doutor Lucas, O que você acha, Lucas? Lucas está aí? Oh, perdão, achei que eu tinha achei que eu tinha desativado o microfone e não funcionou, não. Mas eu concordo. Que é melhor colocar anel e não Anel. fazer o excimer. Tá. É. Ok. Cláudio, o que você acha? Também, concordo. Arnaldo? concordo 100%. Perfeito. É a minha experiência também. Quando eu tenho hoje transplante, como eu já falei, eu faço, não vejo problema, nunca tive problema com o fento segundo, e eu acho que é uma técnica segura. Mas manualmente, a gente esquece. O nosso turco aqui, o Cosco 7, o autor sugere o uso de anéis para astigmatismo irregular pós-RK. Qual o Felo que vai falar sobre isso aí? Doutora Vitória, O que você acha, Vitória? Acho que é possível. É possível. É Ok. possível. Cláudio, você faria? Eu faria. Arnaldo? a gente tem que lembrar o seguinte: você confeccionar um túnel pós-RK, dependendo da qualidade das incisões, você pode ter problemas. Se você tiver incisões com bom aspecto, não tiver opacidade nas incisões, você consegue confeccionar um túnel com uma certa facilidade. Mas se as incisões não tiverem bom aspecto, a chance de não conseguir passar um anel ali e ter uma abertura das incisões também é uma intercorrência que pode acontecer. Eu só queria falar como é que eu faria depois, tá? Tá. Então fala então, Cláudio. Anel de 6 milímetros, Aham. fino, de 150 no máximo. Era isso aí. Tá. Bom, gente, por que eu não concordo? Porque, primeiro, as incisões pós-RK não cicatrizam. Qualquer trauma sobre essa córnea, essas incisões vão abrir. Eu já fiz e faço muitos LASIK, H-LASIK pós-RK. Os resultados são muito bons e são muito estáveis, surpreendentemente. Parece que aquele flap, de alguma forma, ajuda na cicatrização, que essas incisões ficam fechadinhas. Então, eu não me sinto confortável de tracionar essa córnea com o implante do anel. E outra coisa que o Arnaldo falou, essas incisões frequentemente têm uma fibrose, uma área de cicatriz que provavelmente ou possivelmente o Fenton não vai fazer um túnel adequado. E você vai ter que entrar com uma espátula e forçar para romper essas obstruções, essas traves, né? E o risco de se abrir e desestruturar essa córnea é muito grande. Eu me sinto muito, eu gosto tanto do H-LASIK pós-hipermetropia, pós-RK, porque são córneas extremamente planas. Eu posso corrigir 5, 6 dioptrias e o resultado é surpreendentemente bom. Então, eu prefiro fazer o H-LASIK e não colocar anel. Então, não tenho experiência, mas eu não concordo.
Doutor Renan, Foi não? então como é que seria feito? Faz com microcerátomo. Sim, comigo cerato. Pois é, aquela pressão do microcerato, do anel de sucção, não seria também algo danoso para as incisões? Não, vai abrir. Vai abrir Então, algo que já estava aberto, só estava com o epitélio então, fechado. mas Não, mas o veja anel bem. também seria a mesma coisa, com Sim, muito mas o que eu menos quero. risco. Não, veja bem. Se você faz, você coloca um anel numa incisão, você vai fazer o quê? Você vai aplanar, o objetivo é aplanar, né? O É problema astigmatismo, é anel de 6. é, exatamente. Mas mesmo você fazendo com a zona ótica de 6, você tem o quê? Você acrescentou tecido na periferia, você vai ter um aplanamento no centro. Então, se você fizer colocar o anel ali, ou acrescentar tecido em cima de áreas que não estão cicatrizadas, eu acho que a chance de você ter abertura e problemas de epitelização depois é muito maior do que com o flap. O flap você faz uma espessura que é pequena, que é uma espessura de até 140 micras, no máximo a gente faz 120, 140, e o que é surpreendente? O surpreendente é que, na hora que você faz a pressão, as incisões, as inferiores, as 3 inferiores abrem. Sempre são essas que abrem. Não sei por quê, mas são sempre essas que abrem. E você levanta aquele flap com as incisões abertas, faz o laser na periferia, você encurva essa córnea, corrigindo ou não o astigmatismo, reposiciona o flap, reposiciona aquela pizza que está ali meio aberta, põe uma lente de contato, deixa ali às vezes mais do que 1 ou 2 dias, e é curioso, é surpreendente. Eu tenho muitos casos, muitos. Então eu falo isso aí, que é o seguinte, não é de ouvir falar, é de ter feito. Então eu me sinto tão confortável, e eu acho que é tão seguro e tão estável, que eu acho que é mais seguro do que você colocar o segmento de anel. Eu não sei, quando você preenche aquela incisão com um anel ali, eu estou achando que você está provocando mais estímulo para que essas incisões se abram do que com o flap. Então, eu vou falar da minha experiência. Não estou indo contra o Costco 7, e pode até ter tido bons resultados. Eu não tenho essa experiência. Minha experiência é com a Galazic e estou muito satisfeito e continuo fazendo. Até porque, quando o paciente já tem um pouco de catarata e tem uma córnea muito plana, 33, 34, essas córneas são muito aberradas. Eu faço a Galazic, melhoro as felicidades dessa córnea, espero aquilo estabilizar para depois fazer a catarata. O resultado é muito bom. Ok. Ok? Vamos lá. O Paulo Ferrara fala que cone mais catarata, coloca o anel e depois faz a faco ou ICL ou artesã. Qual Felo que vai falar para nós? Doutora Ana Maria, Se vocês quiserem, gente, eu posso, há um dia, vocês podem me pedir isso aí. Pode ter um dia só falar sobre a Galazic pós-RK. Eu posso mostrar para vocês 20, 30, 50 casos. E são muito bons. Vamos lá. Ana Maria. Coloco o anel primeiro. Assim, tudo tem que ser muito conversado com o paciente também, né? Para não vai perceber tanta melhora dependendo do tamanho da catarata ali. Eu acho que deve ser bem conversado, mas até para calcular depois a lente, sabe? Uhum. Então, você colocaria primeiro o anel e depois você faria a catarata. Sim. Cláudio, qual seria a sua conduta? Cone mais catarata. Eu também colocaria o anel primeiro. A ICL Ortizan bagunçou aí o negócio para mim. Mas Aqui ele está considerando uma coisa meio sem sentido, né? Mas eu coloquei o que ele falou, é, certo? Coloca o anel, depois faco. Ele considerou que a paciente talvez tivesse um cone muito mais importante do que a catarata. Ele colocaria colocaria um anel
e se a catarata não fosse importante, ele colocaria, então, a ICL ou artesã. Eu não concordo. Não Eu faz colocaria o sentido. anel, mas se já tivesse uma catarata, eu não ia colocar de forma alguma a ICL ou artesã. Eu ia esperar essa catarata evoluir e fazer a faca. Colocar uma lente intraocular. Arnaldo, Eu concordo 100% com o Ferrara. Se a córnea está irregular, primeiro colocar o anel para depois corrigir. Na realidade, o que o Paulo deve ter querido, o que ele quis dizer foi o seguinte: se tem uma esclerose, ele faz a FACO. Se não tem esclerose, ele faz uma ICL ou artesã. Certamente não faz sentido nenhum você colocar um ICL num paciente que está com cristalino ou pacificado. Eu acho que com certeza. ele diferenciou as faixas É, etárias, né? eu acho que ele quis Provavelmente dizer. foi isso mesmo. Não, eu acho que todos nós entendemos o que ele quis dizer. Então, eu Exato. concordo plenamente. Paciente com cone mais catarata, eu coloco primeiro o anel, regulariza essa córnea, melhora suas felicidades, reduz as aberrações, e aí vai facilitar até o cálculo da biometria. E aí depois faz a catarata. O Virgílio Galves, ele fala que em ceratocone, ele põe uma artesã tórica e depois ele faz o crosslink. Qual fellow que concorda com isso aí ou não concorda? Doutora Vitória, Vamos lá, Vitória. Eu acho que a artesã tórica mais cross-linking cones. Pelo menos você pode tirar a artesã depois se não funcionar. Mas assim, falando estabilizar primeiro, aí eu concordaria, mas colocar simultaneamente, não. Não, ele faz simultaneamente. Ele faz a artesã tórica, porque Não. ele sabe qual que é a Então, refração, e depois ele procura congelar essa córnea para ela não evoluir. Essa é a não, proposta porque dele. pode mudar o grau também, né? Não. Não, ele faz o crosslink exatamente para não mudar o grau. Ele está considerando Mas, que esse ceratocone está em evolução, né? mas você não tem a precisão, né? Depois, assim, estabilizar, não sei, eu creio que não, eu acho que não. É interessante, a ideia é interessante. Mas daí eu também eu não sei a prática, eu teria que ver os trabalhos. Eu não sei também. Não, por isso eu não sei dizer, mas a princípio não. Tá. Arnaldo, o que você acha disso aí, hein? Do Virgílio? Você conhece eu esse acho que Virgílio essa Galvez? proposta do Vini conheço, eu acho que a proposta é totalmente estapafúrdia. Até porque, se você tem uma córnea totalmente aberrada, uma artesã tórica não vai dar uma qualidade de visão boa para esse paciente. É mais ou menos igual você colocar um óculos, dar um óculos com a correção tórica para um paciente que está com cone. A melhora é muito pequena, eu não vejo muito sentido nisso. Cláudio? Eu tenho que evoluir meu cérebro para poder entender isso aí desse moço. Você também não Discordo. concorda, não? Não. Eu também não concordo. Eu não vejo o menor sentido um paciente, se ele está fazendo o crosslink, é porque o serotonina tem evolução. Se ele está em evolução, como que ele vai colocar uma artesã tórica? Qual que é o princípio que ele vai considerar que ele está corrigindo a ametropia? Eu acho assim uma coisa realmente acho que o termo certo é isso mesmo, estapafúrdia. O negócio assim, é forçar a amizade. Eu acho que não tem sentido, não. É forçar a Bom, amizade bastante. é. E ele Um ainda fala comitê de mais. ética, se um comitê de ética pega um negócio desse, tira o CRM Lógico, desse é moço. lógico que isso aí não passa para o comitê de ética. Por isso que eu falo, gente. O que a gente faz, quando a gente quer inventar, você tem que inventar dentro de um centro universitário e submeter a sua invenção a um comitê de ética. Fazer as coisas da cabeça, gente, e apresentar é uma coisa que eu acho que é forçar a amizade. E ele fala também, sequência proposta para maiores de 22 anos. Tratamento das alergias. Os fellows estão de acordo? Nós estamos falando de ceratocone. Peraí. Hã? Arnaldo, quem vai falar aí? Vamos convidar o Dr. Lucas novamente.
que você acha, Lu? Pacientes acima de 22 anos, tratar alergia. Não entendi. Se é depois de colocar. Não, não. É Fala o seguinte, paciente acima de 22 anos, ele trata alergia. Paciente com portador de ceratocone. Você Acho que tem que concorda? tem que ter até alergia todo mundo, independente da idade. Todo mundo, né? Por Exatamente. isso que eu Não, entendi. gente, eu estou falando o que ele falou. Ele falou isso. É que parece uma coisa tão óbvia. É tão óbvio que, pois é, mas é em todo mundo, né? Desde que é criança, né? Desde criança até adulto. Hipotensores oculares, ceratocone. Todo mundo está de acordo aí? Baseado naquele raciocínio que eu falei com vocês, da baixa pressão atmosférica provocar o aumento de incidência do ceratocone. Alguém concorda? Alguém discorda aí? Acho controverso, hein? Na verdade, tudo aqui está sendo controverso, né? Por isso que eu trouxe essa questão. Porque tratamentos combinados são controversos. Arnaldo, você prescreve hipotensor ocular? Não, eu não prescrevo hipotensor ocular de rotina em nenhum paciente portador de cone. Agora, já que nós estamos falando de alergia, o tratamento de alergia ele tem que ser iniciado no dia que se faz o diagnóstico de ceratocone. Então, o paciente compareceu na clínica primeira vez, você diagnosticou o cone, independentemente da idade dele, se é criança, adolescente, adulto, você já tem que começar a tratar a alergia se ela estiver manifesta. Perfeito, Se ela não perfeito. tiver, você já tem que prescrever um medicamento para evitar um possível quadro alérgico. Então, eu fiz o diagnóstico de ceratocone, eu já começo a tratar a alergia imediatamente, independentemente da idade. É aquele que eu comento com vocês, gente. Eu, eu levo tão a sério essa questão do tratamento da alergia que eu encaminho para alergista quando eu vejo que o caso é mais grave. Eu não fico ali passando Patanol, Lastacaft, Ocufem não, eu passo porque muitas vezes esse paciente tem uma alergia importante e você tem que tratar de forma sistêmica, porque o ato de coçar os olhos, ele é um fato realmente comprovado que piora o ceratocone. E isso que eu já falei com vocês, de comprimir o osso nasal próximo à glabela com força, isso tira do paciente a percepção de vontade de coçar. É a mesma coisa quando você toma um chute na canela, você passa aquele estímulo tátil sobre a canela e melhora. Porque quando você faz esse estímulo tátil aqui no outro nasal, você estimula lá no tronco cerebral fibras que inibem o mecanismo da dor. Prurido, gente, é uma dor de baixa intensidade. O prurido não leva à lesão tecidual, como a dor. Mas, se você coçar demais, você começa a sentir dor. E você provoca lesão. Então, guardem isso. Essa manobra do dorso do nariz, ensine isso para os seus pacientes, vocês vão se surpreender como que eles passam a não coçar os olhos. Eu falo, quando tiver vontade de coçar o olho, lembra do nariz. Aperta o nariz com força, faz essa manobra. Bom, gente, eu também não tenho experiência com hipotensor. Mas se eu tivesse que usar, eu usaria um betaxolol para não provocar o risco de broncoespasmo. O crosslink em cone com progressão. Alguém acha que faz sentido? Faz. Alguém acha que faz sentido fazer crosslink em cone estável? Não. Exatamente. Então, para você indicar crosslink, o paciente tem que estar comprovadamente com um cone em evolução. Né? O ceratocone, você indicaria uma ICL ou artesã? Quem indicaria ou não indicaria uma ICL ou artesã? Se tivesse estável, uma refração estável, poderia ser uma opção. Se tivesse o quê? Se tivesse estável o cone, a refração estável, o que é difícil. E se ele tivesse também uma boa acuidade visual com correção, né?
Eu acho melhor para o paciente com cone optar, né? Claro, o anel que seria a melhor opção, né? Mas vão colocar a lente ICL ou Que artesã ou lente? não? Não. Eu Lente falo o de seguinte, contato. gente. Eu falo sempre o seguinte, gente. A melhor forma de corrigir a visão com ceratocone, primeira opção, eu tento óculos. Sempre, rarissimamente, eu não consigo melhorar a visão com óculos. Usando aquela fórmula do nosso amigo lá, do francês lá, Degrand. Aquilo ajuda muito. E a segunda, lente de contato. O ceratocone, gente, é uma córnea irregular, é uma córnea que frequentemente o paciente não tem boa visão, ele vai investir numa lente, numa ICL, num artesã, e depois, muitas vezes, para ter a reabilitação visual final, ele precisa de uma lente de contato. Então, já põe o grau todo na lente. Eu não vejo sentido de fazer isso. Tá certo? Quer discutir alguma coisa disso aí, Arnaldo? Cláudio? Não, até acho que está claro, Reinaldo. É só mesmo se tiver, assim, eu não tenho experiência, mas tenho até muita vontade. Se o paciente tiver intolerância à lente de contato, o óculos não ficar tão bom, tiver, né, aquela resistência de usar o óculos, é uma alternativa. Mas, Outro dia nós falamos de ICL como uma coisa meio que de exclusão. Continua, Com continua de certeza. exclusão. Eu acho que eu não indicaria uma lente cujo resultado vai ser controvertido, porque se for um ceratocone muito leve, com uma alta metropia, teria que ser um ceratocone com uma miopia muito alta, uma córnea pouco irregular, entendeu? Um astigmatismo que não seja muito irregular, que possa ser corrigido com a lente intraocular, e um ceratocone que esteja estável. Então, são muitas variáveis para preencher o quesito de colocar uma lente fásica. Então, dificilmente eu acho que teria indicação. Nesse mesmo congresso, gente, depois eu conversei com todos esses palestrantes, liguei para todos eles, são todos meus amigos, e falei com eles, você podia me falar o que você achou de mais interessante, ou o que você pode falar que você achou melhor no congresso? Como não é o objetivo da aula, eu vou falar só o que eu achei, porque eu pedi a opinião de todo mundo e tem a minha também. Então, isso aqui é mais didático, é para vocês mesmo. Quem que pode ler isso aqui para nós? Vamos pedir aí, doutora Maria Carolina, para ler, por Então, favor. vamos lá. Então, estar atento aos novos tratamentos com espírito crítico. Leiam Não sabemos e tentem, só um minutinho, Carolina. Leiam e absorvam o que eu estou falando. Tá certo? Não é aceitar um tratamento sem avaliar com espírito crítico. Então, leia com calma cada um desses itens aí. Eu vou começar de novo. Então, estar atento aos novos tratamentos com espírito crítico. Não sabemos a segurança a longo prazo dos tratamentos combinados. Várias técnicas apresentadas são experimentais e devem estar restritas a centros de pesquisa. Que tem um comitê de ética em pesquisa. Devemos orientar os pacientes sobre todas as alternativas de tratamento, com seus riscos e benefícios. Isso tem que estar num consentimento informado. Em cones estáveis, 70%, e bem adaptados com lente de contato, a melhor alternativa são as lentes de contato. Cones iniciais em crianças e jovens com boa visão com óculos, devemos adaptar lentes de contato? Eu contraindico. Uma exceção, usar lente de contato gelatinosa para a prática de esportes. Gente, é muito comum a criança ter um diagnóstico de ceratocone e o colega vai adaptar uma lente rígida. A lente rígida, gente, se o paciente tem uma boa visão, cone inicial, a melhora da visão vai ter? Vai ter. Mas ele consegue ter uma visão boa com óculos. E a lente é mais o estímulo para provocar alergia nos olhos. Então, eu evito lente de contato em crianças desde que ela tenha uma boa visão com óculos. A abordagem do ceratocone. É doença e não distúrbio refrativo. Sempre deixo isso claro para o paciente, tá? Você tem uma doença. Quando a gente tem uma doença, a gente não pode tratar isso como cirurgia refrativa. Cirurgia refrativa, você corrige grau, a pessoa fica legal. Ceratocone, você corrige o grau, mas a visão não fica boa por causa das aberrações. Crosslink, medicina baseada em evidência?
A permeabilidade da riboflavina é muito maior sem a Baumann e a difusão será sempre irregular, porque as tight junctions variam na região central e periférica, bem como o número de camadas na córnea e uma questão. Qual a rapidez com que as tight junctions originalmente ativas se renovam ou se refazem? Sugiro cautela nessa técnica. Isso aí, gente, é importante, porque, veja bem, existem controvérsias sobre a eficiência do crosslink. Sobre segurança, nós sabemos que pode ter complicações graves. Melting, raise e aplanamento progressivo são algumas, além de infecção. Agora, a questão é que nós não sabemos exatamente a eficiência do crosslink. Por quê? Porque nós fazemos um tratamento esperando que não aconteça nada. Se não tivesse feito e se a córnea não tivesse progredido, a gente vai estar atribuindo essa estabilidade ao crosslink, sendo que aquela córnea também não estaria progredindo, independente do crosslink. Ok, vamos lá. O principal objetivo do fellowship é ensiná-los técnicas de cirurgia refrativa e tratamento de ceratocone com a maior segurança possível, sempre usando MBR, eu não sei o que A é isso. medicina baseada em evidência. Ou Baseado seja, nós aqui temos uma preocupação de dar para vocês o que é aceito cientificamente. Nós não falamos aqui, vocês nunca vão me ouvir falar assim, na minha experiência eu faço desse jeito. Não. Eu faço aquilo que já foi comprovado ser eficiente e seguro. Aquilo que é aprovado pelo Código de Ética Médica, aquilo que é aprovado pelo CBO, pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa. Eu não faço coisa da minha cabeça. E muito menos ensino vocês a fazer coisa da minha cabeça. Isso aqui é uma responsabilidade que nós temos que ter. Por isso que a gente contraindica muitos casos que eu já comentei com vocês. Outros colegas fariam, porque o risco é pequeno. Mas a gente não quer expor vocês a riscos de cirurgia refrativa. Seria uma tragédia vocês terem uma complicação, uma ectasia, nessa fase do aprendizado. Entendeu? Eu acho que é complicado isso. A gente tem que dar para vocês aquilo que está bem estabelecido. Bom, já são 9h20, mas eu vou só mostrar para vocês aqui uns poucos slides. Olha isso aqui, gente. Esse aqui é um aluno que eu operei, 25 anos. Em 99, eu fiz um transplante de córnea no olho esquerdo. Tá? E em 2003, 4 anos depois, ele estava com 5,5 com 0,75, 0,7. Eu peguei e fiz um PRK nele. Observe que ele ficou com 0,8 com 30 dias de pós-operatório. Observe depois a evolução. Aqui está aqui a evolução. 3 meses depois estava com -2. Depois, 3 anos depois, ele estava com -1. Olha como é que varia. 7 anos depois, ele estava com -4, com -1,5. E 11 anos depois, ele estava com -6, com -1,5. Olha como é que ele estava antes do PRK. Ou seja, é uma ilusão achar que a gente vai corrigir a metropia pós-transplante com excimer laser. Resultado inicial é maravilhoso. Olha a córnea como é que ficou depois do PRK. Aqui já com o transplante do olho direito. Observa que ela fica bonitinha, mas depois não fica tão bonitinha, começa a ficar bem irregular, o astigmatismo vai aumentando. Então, não é uma boa, né? Agora, só para finalizar, eu quero que, rapidamente, Arnaldo, vamos passar agora rapidamente, só os felos vão responder. Ok. E é jogo rápido. 10 segundos para responder. Se o diagnóstico for feito precocemente, todo esforço deverá ser feito para evitar a sua progressão. Cone estável, qual a primeira opção? Vai falando o nome do fellow e ele vai falando. Olha, Vitória. Vai lá. Cone estável, anel para correção de grau? Na verdade, óculos, desculpa, óculos. Perfeito, gente. Óculos mais tratamento da alergia. Simples assim.
O cone em progressão, com a acuidade visual menor que 20/20. Vamos lá. Designa outro aí, Arnaldo. Doutora Ana Maria, Então, cone em progressão é o crosslink ou o anel, né? Hã? Cone em progressão, Ah, o crosslink ou o anel. veja bem, olha aqui, nós partimos do princípio que o diagnóstico for feito precocemente, todo esforço deve evitar a sua progressão. Se ele está progredindo, com a Tá, visão já não é 20/20, você faria o quê? o anel. Mas tá feito, tá o Ana, olha diagnóstico. aqui, Ana. O diagnóstico é precoce. Se ele é precoce, você Tem que pegou a esperar. doença no início. É, tem que esperar Então, para ver que tá evoluindo, né? então se ele está progredindo, a visão já não está 20/20, qual que é a melhor opção de tratamento? Crosslink. Crosslink, claro. Você vai fazer um anel no cone inicial, está lá com 20/30, 20/40, e você tem condições de estabilizar isso, e o aplanamento que ocorre com o crosslink frequentemente dá um aumento de ganho de linha de visão. Vamos lá. Arnaldo, quem é o próximo? próximo é o doutor Lucas. Se o diagnóstico for feito tardiamente, todo esforço deverá ser feito para evitar o transplante. Se o cone está estável, qual que é a melhor opção para melhorar a visão? Lucas? Lente de contato. Exatamente. E sempre receite um óculos, porque dificilmente vocês não vão ter algum benefício. E se o paciente tiver intolerância à lente de contato? Sou eu ainda? Vamos próximo aí agora. Exato. Vai em frente, Lucas. Se ele não tolerar lente de contato de jeito nenhum, a gente pode tentar um anel. Deixa eu ver, abre. Se tiver uma boa visão com óculos, óculos. Exato. Sempre tente o óculos, gente. Se a visão foi insatisfatória com o óculos, Lucas, A gente pode tentar um anel. anel. O quanto a evolução está com uma boa visão. O que você faria? Qual que é o próximo aí? Doutora Maria Carolina. Sou eu. É, é, um crosslink. Perfeito. A visão está ruim. Opa. Se a visão está ruim, tem evolução para um anel, né, gente? Sim. Olha lá. Cone avançado com opacidades importantes. Acho que dá para tentar uma lente de contato antes, pelo menos. Perfeito. Lente de contato, lente escleral. Se a visão melhora com pinhole, você põe um anel. A pinhole vai te dar a visão potencial do anel. A baixa de visão não melhora com pinhole. Tem uma deficiência bilateral. Sou eu, acho que transplante, então, né? Hã? Acho que Fechou. transplante. Transplante, gente. É aquela situação que você já está cheio de opacidade, não melhora com pinhole, você não vai melhorar com anel. Deficiência unilateral. Ou seja, tem um lado que o paciente não melhora a visão é muito ruim, o outro lado da visão é boa. O que é que você faria, então, nesse caso? Quem agora, Arnaldo? Não, vamos fechando aí com a doutora Ana Maria, agora até terminar. Vamos lá. E se, ou, por exemplo, o outro olho tá bom e o outro olho tá com opacidade importante, né? Não vai melhorar com a anel. Ou um ceratocone muito grave. Você pode fazer um TX também nesse olho. Fazer o quê? Não, um transplante. Transplante? Isso aqui que é uma questão, gente, que Porque a gente assim, vê. Eu não então- faria. Se o Você não paciente tem um olho bom e o outro ele está com a visão unilateral, eu falo o seguinte: esse paciente está tendo sintoma. Se ele for assintomático, eu deixo ele com a visão monocular. Se ele conseguir uma visão razoável com lente de contato, eu passo uma lente de contato. mas Você aí tem que eu faço isso É porque muitas vezes o paciente está acostumado, gente. Ele tem uma visão monocular. Você vai fazer um transplante, vai submeter a um tratamento longo, prolongado.
ele vai continuar fixando com aquele olho bom e muitas vezes você só traz transtorno e aborrecimento para aquele paciente. Agora, às vezes o paciente é jovem, tem uma opacidade, aí, por questões de estéticas, por causa de exigência visual, às vezes para poder não ser considerado monocular, aí você pode muitas vezes fazer o transplante. Mas lembre-se que dificilmente você vai restabelecer visão binocular. Mas E cone em infância, já a conduta é diferente. Se ele for 20-20, criança cone na infância. Se ele for 20-20, qual que é a sua conduta? cone na infância? Uhum. Trata alergia. Hã? Trata alergia, vê se não está progredindo. Exatamente. Observar, tratar alergia, mudança de hábito, topografia frequente. Né? E orientar os pais também sobre o risco de evolução. E tem uma questão também, gente, que é a chamada tratamento social. Questões sociais envolvidas. Vamos dizer que o paciente não tem jeito de voltar. Mesmo com 20-20, eu falo com os pais. Se eu não tiver certeza que aquela criança pode voltar, eu faço o crosslink. Certo? E sempre mudando. E já começou a perder visão, o crosslink sem dúvida. E se tiver uma progressão, você já tem que começar a pensar. Se tiver boa visão, crosslink. Se não tiver, anel. Muito bem, gente. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Tem muitos outros casos aqui de trabalhamentos combinados, mas eu acho que pelo adiantar da hora, vão ficando por aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Arnaldo, Cláudio? Acho que está de bom tamanho, Renato. Foi muito bom. Eu espero que vocês tenham Quarta-feira aproveitado, então, esse reiniciamos exercício. Muito bom, doutor Reinaldo. Obrigada pelas. Falou, gente. Um Boa abraço a noite. todos Boa aí, noite, um bom pessoal. final de semana. Final de Até semana. a semana que vem, Obrigada, gente. Descanso. Boa noite. Grande Bastante. Obrigada, abraço. pessoal. Tchau, tchau. A semana que vem é o quê, gente? Vai ser a nomograma do anel. Ah, tá. Ok, É, ótimo. Doutor Guilherme Beleza, que então. fala. Quem vai falar? É o doutor Ô, Guilherme, filho do Tá bom. doutor Paulo Guilherme Ferrara. Ferrara. Ah, tá bom. Então, ótimo. Beleza. Menino muito Boa bom. noite. Falou, gente. Um abraço para vocês. Outro, boa noite. Obrigado, Reinaldo. Boa noite.